A frase dita por Lula durante um evento oficial, afirmando que a elite brasileira deveria ter vergonha, vai muito além de uma simples opinião. Ela revela, na verdade, o verdadeiro plano por trás do discurso do atual presidente: reacender a divisão entre ricos e pobres, elite e povo, como estratégia para fortalecer seu domínio ideológico. O momento em que essa declaração é feita também não é por acaso. Com sua popularidade em queda, seu governo envolto em denúncias e as críticas cada vez mais intensas à estagnação econômica, Lula recorre novamente ao velho manual populista da esquerda: encontrar um inimigo externo para culpar e se colocar como herói da história. Mas o povo brasileiro não é mais o mesmo de 20 anos atrás. Hoje, há uma geração que questiona, pesquisa, compara e não se contenta com frases de efeito. E é exatamente por isso que estamos aqui, para mostrar o que a grande mídia tenta esconder, o que os jornais silenciam e o que os aliados de Lula não querem que você saiba. Durante a inauguração do novo campus da Universidade Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, Lula usou o palanque para atacar a elite brasileira, exaltando seu próprio passado como torneiro mecânico e sem diploma universitário. Disse que foi o presidente que mais fez universidades, que mais criou institutos federais, e que foi preciso alguém como ele, pobre e sem formação acadêmica, para revolucionar a educação no país. Em um tom quase messiânico, Lula quis se pintar como o redentor da educação brasileira. Mas será mesmo? O problema é que esse discurso, quando analisado com responsabilidade, não se sustenta. E mais, ele serve como cortina de fumaça para esconder falácias, manipulações históricas e dados distorcidos. Segundo Lula, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, o último a permitir o voto feminino e o último a criar uma universidade federal. Porém, segundo o UOL Confere e a agência Lupa, isso simplesmente não é verdade. O Sudão do Sul, por exemplo, se tornou independente apenas em 2011. A escravidão continuou legal em países como Mauritânia até 1981 e no Paquistão até 1992. E em relação à Universidade Federal, a UFRJ foi criada em 1937, muito antes de países como Arábia Saudita, Angola ou Etiópia estruturarem qualquer ensino superior público. Quando Lula afirma que o Brasil foi o último em tudo, ele está criando um retrato distorcido do país para inflar sua própria imagem. É a tática clássica de se colocar como herói diante de um inimigo fictício. E nesse teatro, quem interpreta o papel de vilão? A elite brasileira. Mas que elite é essa que Lula ataca com tanta força? Aqueles que estudaram, trabalharam, empreenderam, geraram empregos e pagam a maior carga tributária do planeta? Ou a elite política e sindical da qual ele próprio fazenda parte há mais de 40 anos? É preciso dizer com todas as letras: Lula não é o anti-elite. Ele é o retrato mais nítido do que existe de mais elitista no Brasil. Um homem que vive há décadas nos bastidores do poder, que enriqueceu com a política, que teve acesso aos maiores palcos do mundo, e que usa sua história de pobre coitado como disfarce para perpetuar um sistema de dominação ideológica. Ele não quer igualdade. Ele quer dependência. Quer um povo que continue achando que só será alguém na vida se o Estado permitir. E é por isso que o discurso dele é tão perigoso. Ao afirmar que a elite deve ter vergonha, Lula planta a semente do ódio de classes, promove ressentimento social e joga o brasileiro contra o próprio brasileiro. Ele não une. Ele divide. Porque, para o projeto da esquerda, um país dividido é mais fácil de controlar. Enquanto Lula faz esse discurso inflamado, sua gestão tenta abafar escândalos envolvendo ministros e verbas públicas. Fala de educação, mas se senta ao lado de figuras como Camilo Santana, Lindbergh Farias e Vladimir Garotinho, todos nomes profundamente associados à velha política e à estrutura de poder que sempre comandou este país. O que temos, portanto, é um teatro cuidadosamente ensaiado. Lula promete R$ 200 para cursinhos populares, retoma obras paralisadas e distribui vagas em programas como o Projovem. Mas quem fiscaliza esses gastos? Quem garante que essas promessas não são só iscas eleitorais? A imprensa que deveria investigar, prefere aplaudir. A mídia que deveria ser crítica, prefere ser cúmplice. Tudo isso enquanto, do outro lado, Bolsonaro continua sendo atacado diariamente. Bolsonaro, aliás, representa exatamente o oposto dessa narrativa. Enquanto Lula divide o Brasil entre nós e eles, Bolsonaro sempre falou para todos: para o homem do campo, para o trabalhador urbano, para o comerciante, para a dona de casa. Defendeu valores tradicionais, combateu ideologias nas escolas, reduziu impostos e enfrentou a máquina estatal. E é por isso que a elite do poder não o suporta. Porque ele rompeu com o esquema. Porque ele ousou enfrentar as estruturas apodrecidas que Lula ajudou a construir. E agora, querem calá-lo. Querem isolá-lo.
Querem distorcer até sua saúde, levantando especulações irresponsáveis, tentando enfraquecê-lo politicamente. E vale lembrar que essa tentativa de reescrever a história do país e reposicionar Lula como grande salvador já foi usada antes, com consequências perigosas. A esquerda sempre utilizou a tática da vitimização, travestindo seus líderes de representantes do povo, ao mesmo tempo em que concentram poder, favorecem aliados e controlam instituições. A criação de narrativas falsas sobre a elite serve para distrair a população enquanto cargos são loteados, acordos escusos são firmados e o sistema continua funcionando para os mesmos de sempre. Isso é repetido em todos os governos populistas mundo afora, e agora, mais uma vez, vemos isso acontecer em pleno território brasileiro. Mais alarmante ainda é ver que o foco em discursos ideológicos vem substituindo as verdadeiras prioridades do país. Em vez de discutir segurança pública, inflação nos alimentos, evasão escolar e o aumento da pobreza, temas que afetam diretamente o dia a dia do povo, Lula prefere gastar tempo alimentando ressentimentos históricos. E o faz com objetivos claros: manter sua base emocionalmente mobilizada e esconder a falta de resultados concretos. Não à toa, vemos um governo mais preocupado em controlar a linguagem das pessoas e reinventar o passado do que em garantir liberdade econômica e dignidade para o cidadão comum. O povo precisa entender que o discurso de Lula é mais do que palavras inflamadas. É parte de uma estratégia. Enquanto ele acusa a elite de ser culpada, ele mesmo e sua cúpula política vivem em palácios, se locomovem com segurança paga por nós, estudaram em boas escolas e garantem seus privilégios enquanto o brasileiro comum luta para colocar comida na mesa. A elite que Lula odeia é, na verdade, qualquer brasileiro que não dependa do Estado para viver. E é por isso que esse governo teme tanto a classe média, os empreendedores, os pais de família e os jovens que pensam com liberdade. Se você chegou até aqui, é porque quer mais do que manchetes manipuladas. Você quer a verdade. E a verdade precisa ser compartilhada. Envie esse vídeo para seus amigos, seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas redes sociais. Entre agora mesmo no nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político, e participe da comunidade que luta pela liberdade, pela justiça e pela reconstrução moral do nosso país. Chega de discursos mentirosos. Chega de manipulação emocional. O Brasil não pode mais ser guiado por frases de efeito e ideologias ultrapassadas. É hora de acordar. É hora de reagir. E juntos, nós vamos virar essa página da história.